Bom dia, Deus. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, guerreiros e bom dia, guerreiras. Se você notar aí, a gente começou mostrando na imagem para vocês o hospital e maternidade Nossa Senhora Aparecida. Hospital e maternidade Nossa Senhora Aparecida, situado na cidade de Montanha, no Espírito Santo. Aqui nasceu Renata do Nascimento de Souza. Renata do Nascimento de Souza, filha de Marilene Souza de Amaral e de Edgar Nascimento de Amaral. Quando a Renata nasceu nesse hospital, a família fez festas. Foi festa e mais festa, de 4 dias de festa pelo nascimento da Renata. Foi 4 dias de festa e mataram gado, fizeram churrascos, convidaram mais de 1000 pessoas para poder comparecer à festa ali de nascimento da Renata aqui no hospital Nossa Senhora Aparecida. E a família estava muito alegre. A família estava muito alegre. A mãe ganhou muitos abraços. A mãe ganhou muitos presentes. O pai foi parabenizado demais pelo nascimento da sua filha Renata. Seu Edgar estava maravilhado, as lágrimas desciam nos olhos do seu Edgar de alegria. E seu Edgar, ele levantava os olhos ao céu e agradecer a Deus pelo nascimento da sua filha Renata. Foi uma alegria imensa quando essa criança ela veio ao mundo aqui nesse hospital. Foi uma alegria imensa. E vieram todos para poder visitar a Renata. Vieram vós, tio, tias, primos, primas. Todos vieram visitar aqui. E seu Edgar não queria nem sair do quarto. Ele ficou o tempo todinho na hora da visita, apenas admirando aquela criança que nasceu aqui nesse hospital. Chegando o dia da alta, reuniu-se ali os parentes e fizeram uma festa de chegada. Enfeitaram bem a casa, colocaram bexigas para todos os lados, colocou aquelas cartazes de bem-vindo, Renata, parabéns, Marilene, parabéns, seu Edgar. E todos estavam maravilhados pelo nascimento da Renata. E ali, dando prosseguimento a este nascimento, a Renata, ela começou a dar os primeiros passos. Ela começou a conhecer o seu pai, a conhecer a sua mãe, a sorrir, a se comunicar por gesto, a fazer aquele dengo que toda criança sabe fazer. E a mãe ficava maravilhada de ver aquilo ali. E a Renata, ela foi crescendo. Quando ela completou 1 aninho de vida, chegou a hora de seu Edgar e dona Marilene sentarem e dizer: a gente estamos indo para o trabalho, está tendo uma dificuldade muito grande, e mesmo com a babá, mesmo assim ainda tem uma dificuldade. Chegou a hora, chegou o momento da gente matricularmos a Renata em uma creche. E assim foi feito. Seu Edgar e dona Marilene veio até a escola Bem TV e matriculou aqui a Renata. E a Renata começou a interagir com as outras crianças, com os professores, com seus mestres, e começou a ganhar a sua identidade. Ela foi muito feliz os dias em que ela passou aqui
na creche Bem Te Vi. E as professoras pegavam a Renata pelo bracinho, interagia com ela, e ela começou a entender um pouco o que era a vida, até o momento em que seus pais resolveram tomar mais uma decisão. Seu Edgar e Dona Marilene trouxe a Renata para uma nova escolinha, a escolinha Branca de Neve. E aqui ela começou a interagir com outros públicos, outras crianças de faixa etárias de idade. E aqui a Renata também foi muito feliz com seus coleguinhas e seus professores. Todos os dias o seu Edgar e a Dona Marilene, eles traziam a Renata aqui, deixava ela naquele portão e seguia-se para o trabalho. E quando era tarde, eles voltavam para pegar a Renata aqui na escolinha Branca de Neve. E a Renata interagia, era muito feliz, passou muitos e muitos dias nessa escola, muito feliz com seus professores e com seus mestres, aprendendo a dar o primeiro passo, aprendendo a falar as primeiras palavras, papai e mamãe, papai, mamãe, titia e titio. Aqui, nessa escola, ela passou a entender um pouquinho já o que era o mundo. Escola Branca de Neve. Eu quero que você preste bastante atenção nessa história, que infelizmente essa história não vai terminar da maneira que você pensa. Essa é uma história da vida real, que acontece nos nossos dias e serve de lição para mim, para você e para toda a nossa família. Vamos prosseguir com a Marilene, com o seu Edgar e com a Renata. E a Renata foi crescendo e automaticamente o seu pai Edgar e a Dona Marilene, ela já começou a procurar uma outra escola para a Renata estudar, porque a sua idade já estava começando a ficar um pouquinho maior. E eles trouxeram a Renata para estudar nessa escola. Aqui, nessa escola, Estela Denogden Favarat, Hermínia Favarat. E a Renata começou aqui a entender mais ainda o que era a vida. Ela foi muito feliz. Aqui ela aprendeu muito sobre letras, aprendeu sobre o alfabeto e começou a formar a sua personalidade. Aqui nessa escola. E assim, ela foi seguindo a vida. E ao sair dessa escola, ela foi subindo mais um degrau na jornada da vida. E aí, seu Edgar e Dona Marilene tirou a Renata dessa escola e ela passou a integrar a escola de primeiro grau. E seu Edgar e Dona Marilene pegou-se o seu carro e foi até uma nova escola para poder matricular a Renata. E aqui eles chegaram na escola Maria Clementina Veloso Santos, aonde a Renata aprendeu a ler, aonde a Renata aprendeu a escrever, aonde a Renata começou a desenvolver os seus talentos, aonde o seu Edgar e Dona Marilene começou a ficar orgulhoso e orgulhosa pela sua filha, que cresceu muito educada, praticamente não deu trabalho nenhum para os seus pais. E aqui ela passou muitos anos estudando,
até a hora que ela foi praticamente, chegou o momento dela subir mais um degrau, mudar mais uma vez de escola. E assim foi feito. Mas agora não precisou seu Edgar e dona Marilene seguir a Renata até a próxima escola. Ela já era grande, ela já era uma adolescente, ela já sabia andar nas ruas, ela já sabia interagir com as pessoas, ela já sabia ler, já sabia escrever, já era uma moça experiente, já era uma moça muito educada. E assim ela mesma saiu e foi fazer a sua matrícula, a sua nova matrícula no ginásio. Ela foi procurar uma escola de primeiro e segundo grau. E a Renata pegou a sua bicicleta e seguiu o seu destino até a escola Dom José Dalvite. Aqui, na escola Dom José Dalvite, a Renata escolheu a sua profissão. A Renata começou a decidir o seu futuro. O seu futuro. Juntamente com as coleguinhas, ela sentava e ali o sonho dela era se tornar uma gerente de um banco. E ela começou a estudar muito para isso. Começou a estudar muito na escola Dom José Dalvite. Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio. Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio. E aqui a Renata passou também muitos anos da sua vida. Já se tornou-se uma jovem, madura, e começou a fazer-se alguns estágios nessa escola, mesmo querendo ser gerente de um banco, e conseguiu o seu primeiro trabalho na cidade de Montanha. A Renata começou a fazer o seu estágio no Banco Sicoob. Aqui, ela começou a se tornar uma profissional exemplar. Mas ela continuava com seus estudos. Ela queria mais. Ela queria mais. E assim ela continuou com seus estudos. A Renata chegou à Universidade Aberta do Brasil. Aqui ela aprendeu e teve muita experiência. Muita experiência. Aqui ela se formou. Ela se formou e passou a ser independente, ter sua profissão. E subiu de degrau ali naquele banco e se tornou a gerente daquele banco. Se tornou-se a gerente daquele banco. Uma moça muito querida e exemplar. Honesta, direita, amiga de todos. Era a Renata. E assim o tempo passou e a Renata, ela conheceu um rapaz. Em uma das suas saídas no jardim, ela conheceu um rapaz. E ali ela começou a namorar com aquele rapaz. E elas passeavam muito, muito, muito. Seu Edgar e dona Marilene gostavam muito desse rapaz. E diversas vezes eles saíam para se divertir, saía para o cinema, saía para o teatro. E ela foi muito feliz com aquele rapaz em vários lugares. Eles passeavam e curtiam a vida na cidade de Montanha. E assim o tempo passou. A Renata noivou com a permissão da dona Marilene e do seu Edgar. E chegou-se o dia do seu casamento. Tudo foi preparado. A Renata estava muito feliz. O noivo estava muito feliz. O nome do seu noivo se chamava-se Eliseu. E eles estavam muito felizes. E ela foi preparar a festa, foi preparar o local da festa, foi preparar o vestido de noiva. Ela foi escolher o seu vestido de noiva para o seu casamento. Todo mundo feliz, esperando a oportunidade e a data do seu casamento.
E assim a Renata, juntamente com a sua mãe Marilene, veio até a papelaria e ali fez bastante convites, e espalhava para mais de 500 pessoas na cidade para o dia do seu casamento. E assim foi preparada a igreja, Chegou-se o dia, todos felizes com o casamento da Renata. A igreja foi adornada, foi preparada, foi enfeitada, todos felizes. E a Renata, mas a Eliseu, entrou-se na igreja para casar. E o Eliseu casou. Ela, gerente do banco, ele trabalhava numa agência de carros e ela era uma pessoa muito feliz, muito resolvida e bem de situação na cidade. E foi uma grande festa que fizeram, uma grande festa mesmo, na cidade de Montanha. O Eliseu e a Renata e a dona Marilene e seu Edgar alugou-se um cerimonial para fazer uma grande festa para Renata. E muitos convidados vieram. Foi uma festa muito grande. Ela foi muito feliz aqui. Ela recebeu muitos parabéns. Filmaram, fotografias. E assim, essa festa foi uma festa que durou 3 a 4 dias. 3 a 4 dias também. E ela falou para o povo: esse é um dos grandes dias marcantes da minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, meu pai. Obrigado, minha mãe. Obrigado, meu esposo, por me fazer tão feliz. E assim o tempo passou. E um determinado dia, Marilene, ela estava no banco, quando de repente ela recebeu um cliente. E o cliente chegou ali e, conversando com ela, ela perguntou para o cliente: bom dia, em que posso te ajudar? Você veio pegar um empréstimo, veio abrir uma conta, veio fazer um financiamento de uma casa, de um carro, de um apartamento? E ele disse: não. Como que é o nome da senhora? E ela disse: o meu nome é Renata. Tá aqui, ó, no meu crachá. Aí ele disse: dona Renata, eu tenho algo para falar para a senhora. Ela falou: sim, pode falar. Ele disse: Deus me enviou aqui. E ele disse que a senhora precisa ter um tempo para ele. A senhora é muito feliz. A senhora é uma pessoa competente. A senhora é uma pessoa experiente. A senhora é uma pessoa prudente. A senhora é uma pessoa que conseguiu sucessos, conseguiu família, conseguiu status. Mas o Senhor manda te dizer que Ele quer ter um encontro contigo. Ele quer ter um encontro contigo. E muito rápido, para que a senhora não fique sem a sua salvação. Vai até a nossa igreja. Faça-nos uma visita.
Coopera conosco ali no culto. Vamos, dona Renata, vamos. E ela disse assim: não, hoje eu não tenho tempo. Tem muito trabalho para fazer, tem muito trabalho e hoje eu não tenho tempo. Eu já preparei o meu carro e a gente vamos fazer uma viagem. Quem sabe na próxima? Quem sabe na próxima? E assim aquele rapaz que foi enviado saiu ali da presença da gerente do banco, a Renata, e ele foi para a tua igreja. Ele foi para a sua igreja e continuou orando por ela. Ele continuou orando por ela, pedindo a Deus para que Deus tocasse no coração dela, para que ela atendesse o chamado e o pedido que foi solicitado. E foi dias e dias e dias e dias de oração na igreja, para que a doutora Renata viesse, tirasse um pouco do seu tempo, para poder ouvir a palavra de Deus, para poder ouvir os ensinamentos de Deus, para trazer a sua família para a casa de Deus. E esse rapaz persistiu. Ele persistiu e voltou até o banco novamente para fazer o convite para a doutora Renata. E indo ele naquele caminho, ele falava com Deus: Senhor, toca no coração da doutora Renata. Toca no coração da doutora Renata, para que dessa vez ela aceite o meu convite, o convite que o Senhor me enviou, para que eu passasse para ela. E ele continuou indo até o banco, para novamente convidar a doutora Renata para aceitar o convite que Deus havia mandado. E assim ele chegou ao banco, e mais uma vez ele fez o convite. Já era a 11ª vez que ele chegava ao banco para convidar a doutora Renata a poder atender o chamado de Deus. E chegando no banco, ele falou para ela: doutora, se apresse, doutora. Já é a 11ª vez que eu venho aqui e a senhora não me ouviu. Deus está te chamando. Deus está te chamando, doutora Renata. Deus está te chamando. Tenha tempo para Deus. Tenha tempo para Deus, doutora. É sério, tenha tempo para Deus. E ela sorriu e disse: na próxima eu vou, porque eu tenho uma viagem marcada. Eu não posso deixar de ir nessa viagem com a minha família. E assim a doutora Renata, com a sua família, ela abasteceu o seu carro e pegou-se a estrada. Foi passar as férias nos balneários, juntamente com a sua família, muito felizes, muito contentes, e nem lembrava do convite que Deus usou aquele servo dele para poder fazer para ela. Nem lembrava, não colocou aquilo ali como prioridade, de forma alguma. E ela seguiu seu destino, seguiu a sua viagem, pegou-se a estrada. Eles estavam muito felizes. Pegou-se aquela estrada, ouvindo músicas, cantando, se alegrando. Ela e o seu esposo e também os seus filhos. Foi curtir a vida. Foi curtir a vida. Não lembrou de maneira nenhuma daquilo que Deus havia usado o servo dele para poder falar com ela. E eles foram nessa estrada. Eles foram nessa jornada. Eles conheceram muitos lugares bonitos. Muitos lugares bonitos mesmo. Foi para a praia, foi para o cinema, foi para o restaurante. Pediram diversas comidas diferentes, comeram de tudo que eles queriam, se divertiram. Passou-se o dia inteiro ali. E chegou a hora de voltar para o hotel. E assim eles chegaram no hotel. E quando chegou no hotel, que ela foi olhar a bolsa, ela viu ali o cartãozinho do irmão que deixou para ela. O irmão que Deus usou, que levou o convite para ela. É ele mesmo. Ela viu aquele cartãozinho ali. E naquele cartãozinho estava escrito: Igreja Assembleia de Deus. Doutora Renata, procure Jesus.
Jesus te ama. Jesus te ama, doutora. Não adianta o dinheiro, não adianta a fama, não adianta a riqueza, não adianta sucesso, não adianta, doutora. Procura Jesus. Jesus quer complementar sua felicidade. Jesus quer fazer você feliz na área material, na área espiritual, na área conjugal, na área sentimental, doutora. E ela pegou-se aquele cartãozinho ali, dentro daquele hotel, rasgou aquele cartão e jogou aquele cartão no lixo. Se você notar, Deus é misericordioso até mesmo ao julgar. Até mesmo ao julgar. Mesmo ela de férias, mesmo ela curtindo a vida, mesmo ela feliz com a sua família, mesmo sendo uma mulher íntegra, Deus tinha um chamado na vida dela. E mesmo assim, ela acabou levando aquele cartãozinho dentro da bolsa por coincidência. Por coincidência. E ela pegou o cartão, ela olhou o cartão, ela viu o que estava escrito, ela viu os horários de culto. Ela poderia ter falado, ela poderia ter pensado, quando eu retornar à minha cidade, quando eu chegar na minha cidade, eu vou fazer uma visita a esta igreja. Se ele falou que Deus está me chamando, quem sou eu para temer? Mas não foi assim que foi feito. Ela pegou o cartãozinho, rasgou e jogou fora. E ali, ela saiu novamente com seu esposo. Quando eles estavam passando ali já à noite, ele viu o esposo, o Eliseu. Ele viu uma igreja aberta. Uma igreja muito linda, muito linda, muito linda, com as portas abertas. E quando eles viram aquela linda igreja, o seu esposo, o Eliseu, virou para ela e falou assim: Renata, vamos na igreja? Vamos na igreja, Renata? Olha que igreja linda. Olha que igreja linda, Renata. Vamos entrar ali um pouco. Já fomos no restaurante, já fomos na praia, já fomos no cinema, já fomos no teatro. Nós já estamos viajando, já fomos para o restaurante. E agora vamos entrar um pouquinho na igreja, Renata, para nós ver como que funciona este culto. Mas infelizmente a Renata disse: não. Essas são nossas férias. Nós viemos curtir. Outro dia a gente vai na igreja. Outro dia a gente vai. Vamos embora continuar nossas férias, meu amor. Vamos continuar nossas férias. Depois a gente vai. E ele falou: tudo bem então. Tudo bem. Ou seja, Deus é misericordioso até mesmo ao julgar. Mesmo ela não estando na cidade, mesmo ela estando em outra cidade, mesmo ela estando em outra localidade, mesmo assim, o cartãozinho que ela achou na bolsa falou. Deus falou através do cartão. Deus falou através do esposo dela. Deus ainda estava dando ela a última oportunidade e mesmo assim ela recusou. E assim eles passaram 15 dias de férias. 15 dias de férias. Quando estava aproximando a hora de voltar de lá para cá, eles arrumaram tudo, entrou-se no carro, pegou-se a viagem e veio em direção à cidade de Montanha. E na vinda de lá para cá, começou uma dor de cabeça muito forte, mas muito forte mesmo na doutora Renata. Ela não sabia, mandou o esposo dela parar na farmácia, e ele mais que depressa parou nessa farmácia e comprou o melhor remédio de dor de cabeça que tinha, e ela tomou logo 2 comprimidos e eles prosseguiram a viagem. E assim eles chegaram na cidade de Montanha. Chegando na cidade, ela foi para casa, tomou um banho, deitou na sua cama e começou a dor de cabeça a aumentar mais ainda.
A dor de cabeça aumentava, e ela rolava para lá na cama, ela rolava para cá na cama, ela rolava para lá na cama, ela rolava para cá na cama, e de repente ela resolveu ligar a televisão, e quando ela ligou a televisão, estava passando um programa da igreja evangélica, e aí ela pegou e falou um palavrão, e desligou aquela televisão, e começou a pegar no seu cabelo, começou a puxar o seu cabelo, e começou a falar com as crianças dela: não faça barulho, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E ali o seu esposo falou: você quer que leve você no hospital? Ela falou: não, eu não quero que leve ao hospital, me deixa quieta, eu não aguento mais de dor de cabeça. E assim o seu esposo foi para a sala. O seu esposo foi para a sala, passou 1 hora, passou 2 horas, passou 3 horas, passou 4 horas. E aí ele resolveu entrar no quarto. Quando ele chegou no quarto, ela apenas gemia. E seu esposo tremendo, já não conseguindo mais reagir, ele começou a chorar, começou a gritar, já não conseguia mais dirigir, e ele ligou rapidamente para o SAMU, para que viesse buscar a doutora Renata ali na casa dela. E rapidamente a ambulância chegou. A ambulância chegou ali na residência. A ambulância do SAMU chegou na residência. E ali, com muito capricho, eles pegaram ela no colo e colocaram dentro dessa ambulância. E essa ambulância do SAMU saiu em alta velocidade pelas ruas da cidade, levando a doutora Renata para o hospital. Com sirene ligada e ultrapassava tudo, qualquer carro. E o marido desesperado, gritando: por favor, sai da frente, sai da frente, sai da frente. Deus, tem misericórdia, Deus, tem misericórdia da Renata, Deus, tem misericórdia da Renata, Deus. E assim ele chegava no hospital. E quando ele chegava no hospital, no mesmo hospital onde a Renata havia nascido, no mesmo hospital de alegria, no mesmo hospital onde a família festejou, no mesmo hospital onde receberam flores, lá estava agora a doutora Renata, na UTI, e os médicos tentando reviver a doutora Renata novamente. Só que quando eles estavam colocando a doutora Renata na ambulância, lá em frente à casa dela, por incrível que pareça, ia passando na sua bicicletinha aquele mesmo irmão que fez o convite para ela. Aquele mesmo irmão foi enviado por Deus ali para passar naquele momento. E ele parou a bicicletinha do outro lado da rua. Ele parou aquela sua bicicletinha ali e ficou olhando e olhando. E de lá ele avistou e conheceu a fisionomia da doutora Renata naquela maca. E ali ele ficou desesperado. E lá do outro lado ele levantou a sua mão assim, falou: Deus, é a doutora Renata, Deus, é a doutora Renata, Senhor, cura a doutora Renata, Senhor, cura a doutora Renata, Senhor, cura ela, Senhor, livra ela do mal, Senhor, E assim os médicos tentando reanimar a doutora Renata. Os médicos conseguiu, por muito lutar, reanimar a doutora Renata. Reanimou ela ali um pouquinho. E de repente chegou aquele irmão lá na portaria do hospital e disse: por favor, deixa eu entrar, por favor, deixa eu entrar. Eu preciso conversar com a doutora Renata. O marido dela falou: o Eliseu, não, você não vai entrar, você não pode entrar. Os médicos falaram: não, você não pode entrar de forma alguma. Ele falou: deixa eu entrar, eu preciso conversar com a doutora Renata, por favor, deixa eu entrar. E eles não deixaram ele entrar. Mas o hospital, ele tinha janelinha. A janelinha do hospital dava acesso à rua. E aquele guerreiro saiu ali procurando a janela onde estava a doutora Renata deitada. Estava internada. E ele saiu procurando, batendo de janela em janela e gritando: doutora Renata, Jesus te ama, doutora Renata, Jesus te ama, doutora Renata, Jesus te ama. De lá de dentro, ele ouviu-se uma voz dizendo:
Nem aqui você para de me perturbar. Nem aqui você me deixa em paz, por favor. Respeita meu momento de dor. Respeita meu momento de dificuldade. Nem aqui no hospital você para. Por favor, estou com muita dor de cabeça, estou passando mal. E assim aquele irmãozinho gritou: doutora Renata, essa é a sua última chance. Por favor, aceite a Jesus como suficiente salvador da sua vida. É apenas um gesto, doutora Renata, é apenas um gesto. É só a senhora levantar sua mão. É só a senhora levantar sua mão, doutora Renata. E ela gritando do outro lado: por favor, me deixe em paz. Vai embora, rapaz. Vai embora. E aquele irmãozinho caiu de joelho do outro lado e falou: Deus, eu tentei. Deus, eu fiz a minha parte. Deus, agora é com o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Eu não posso fazer mais, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos. E assim mesmo, sonolenta, a doutora Renata abriu os olhos devagar, com muita dor, falta de ar. Ela abriu os olhinhos devagar, deitada ali dentro, com aqueles aparelhos. Ela olhou para a parede, e lá na parede estava escrito assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim todos que está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Vinde a mim. E ela simplesmente, a enfermeira entrou no quarto e ela falou: por favor, posso te pedir um favor? A enfermeira falou: sim. Ela falou: por favor, tira este quadro do meu quarto, por favor. E assim a enfermeira tirou o quadro. 3 minutos depois, a doutora Renata começou a se bater. Ela deu o seu último respiro. E faleceu. Ela faleceu sem Deus. Sem Deus, sem Jesus. Ela não ouviu o chamado. Ela faleceu sem Deus e sem Jesus. Seu esposo recebeu a notícia pela voz dos médicos e ele gritou: a Marilene, o pai dela também, o senhor Edgar, desesperou. Gritou de dor, de angústia, de sofrimento. Mas não teve jeito. E ali preparou o funeral. E o seu corpo foi velado. A cidade inteira parou. Muitas pessoas compareceram ao seu velório. Foi um dia muito triste. Mas a tristeza maior foi da Renata não ter ouvido o chamado do Senhor. O Senhor insistiu quando ela estava no banco, insistiu quando ela foi naquela viagem, insistiu quando ela foi para o hospital, e mesmo assim ela não cedeu o chamado de Deus. E assim o corpo da Renata foi velado. Vieram autoridades, prefeitos, vereadores. Todo mundo compareceu. Colegas de profissão ali do banco. Todos vieram despedir da Renata. A sua mãe estava inconformada. A sua mãe chorava, a sua mãe gritava, o seu pai chorava, o seu pai gritava. E ali naquele velório, chegou-se o irmãozinho. E ele começou a chorar. Ele aproximou-se da urna, do caixão e disse: doutora Renata, quando que eu te avisei?
Quanto que eu te alertei. Eu tentei, doutora, eu tentei, porque a senhora não me ouviu, doutora. Porque a senhora não me ouviu, doutora. Era só um chamado, era só um gesto, era apenas um gesto, doutora. Era apenas um gesto. E assim ele limpou as suas lágrimas. E o cortejo seguiu para a despedida final. E chegou-se o último local que a doutora Renata ia ser visto nessa terra, o cemitério municipal da cidade de Montanha. E assim a urna entrou ao cemitério. Muitas pessoas compareceram. Grande foi a dor, grande foi a angústia, grande foi o sofrimento. Quanto que ela foi avisada, quanto que ela foi alertada, quanto que ela foi avisada, quanto que ela foi alertada. E ela não ouviu o chamado de Deus, ela não ouviu o chamado de Deus. E assim, o seu corpo foi sepultado, o seu corpo foi sepultado. E ali acabou-se a história da doutora Renata, que ganhou muito sucesso, muito sucesso, muito sucesso nessa vida. E acabou morrendo sem Deus. E morreu sem salvação. Oh Deus! Oh Deus! Morreu sem Deus. E morreu sem salvação. E ali ficou a doutora Renata. E a sua família foi embora. E acabou-se a história da doutora Renata, que não ouviu o chamado de Deus. Essa foi uma história baseado em fatos reais. Foi uma história um pouco complicada para fazer. Foi uma narração um pouco difícil para fazer. Foi em muitos lugares. Não foi só montagem, não foi só colocado fotos. Eu espero que você não se ofenda. Isso é apenas uma reflexão. Reflexão. Para que isso não venha acontecer comigo e não venha acontecer contigo. Você que é mais inteligente, com certeza absoluta, você entendeu a mensagem, viu que aqui a finalidade não era ofender ninguém, e sim passar uma mensagem que Deus também está nos chamando. Deus também está nos chamando, Ele está me chamando, Ele está nos chamando. Eu estou afastado também do Evangelho. Sim, Deus está nos chamando. Deus está dando para nós uma oportunidade. Deus está dando para nós uma oportunidade, assim como Ele deu a oportunidade para a doutora Renata, para a família dela. Ele também está dando uma oportunidade para nós. Reflita. Passe esse vídeo à frente, para que as pessoas reflitam na sua história de vida e venham se arrepender antes que seja tarde demais. Segue nós aí no nosso canal Vamos que Vamos Rocha para mais histórias, histórias de exemplo, histórias de reflexão, história de vida. Que Deus abençoe. Continue orando por nós e fique aí com a trajetória de vida que a doutora Renata passou aqui na terra. E até a próxima, querendo Deus. Vamos que vamos, não é hora de parar, a estrada é longa, não podemos desanimar. Vamos que vamos, não é hora de parar, a estrada é longa, não podemos desanimar.
estrada pra tentar atrapalhar minha jornada. Eu sei que há muitas pedras no caminho, mas Jesus quem me mandou eu caminhar. Não posso parar, tenho que prosseguir. Jesus está comigo, eu não vou desistir. Não posso parar, tenho que prosseguir. Jesus está comigo, eu não vou desistir. Vamos que vamos, não é hora de parar. A estrada é longa, não podemos desanimar. Vamos que vamos,